Vamos estudar um pouco de combinação de leis? Isso é um assunto interessante. Vamos lá. Vamos supor que a gente tenha duas leis. Vocês lembram que a gente teve... Essa cadeira está fazendo barulho que eu acho que ela vai me derrubar. Se ela me derrubar, eu prometo que eu grave e mando para vocês no WhatsApp, eu caindo, mas não vou pôr na aula. Mas eu prometo que eu gravo. Mas vamos lá, vamos confiar, vai dar certo. Vamos lá, nós temos duas leis. A lei, lembre que nós temos que usar o princípio da lei mais favorável ao réu. Vocês lembram disso? Então, se tem duas leis ali, vamos aplicar a mais favorável ao réu. Beleza? Então, vamos supor que tinha uma lei que condenava o réu a 10 anos de prisão por aquilo que ele fez. Depois veio uma lei posterior e condena a 8 anos aquele mesmo crime, aquele mesmo fato. O que você vai fazer? Você vai usar a lei posterior. Por quê? Porque ela é benéfica ao réu. Ok? Ok. Mas e se ela tiver 2 pontos? Um benéfico e um de prejuízo. Vamos lá. Uma lei tinha 3 a 6 anos de prisão e 5 a 25 dias multa. Essa é a pena para ele. A outra lei tinha 4 a 8 anos tem 4 a 8 anos de prisão e 5 a 15 dias multa. Olha o que aconteceu. A primeira lei, ela tem um tempo de pena menor, olha lá, 3 a 6 anos, mas um tempo de dias multa muito maior, né? 5 a 25 dias multa. A segunda lei tem um tempo de pena menor, mais um tempo de multa maior. E aí, nós vamos fazer a combinação das leis? Nós vamos aplicar a pena menor e a multa menor? Vamos lá? Primeira corrente diz o seguinte. Desculpe. Primeira corrente diz o seguinte: não, pois ao ser criada uma terceira lei, lex tertia, o juiz estaria legislando. Então, essa corrente entende que não. Você não vai juntar uma lei e outra, porque senão o juiz, olha o que eles entendem. Se o juiz pega a pena de prisão de uma lei e dias multa da outra, ele está criando uma nova lei. E ele não pode fazer isso, ele vai estar legislando. E quem tem que legislar é o poder legislativo. A segunda corrente tem sim, pois quem pode o mais pode menos. Ou seja, se o juiz pode ignorar uma lei a fim de aplicar a mais benéfica ao réu, também pode desconsiderar apenas parte dela. Então o que o juiz, se ele pode escolher uma lei inteira ou outra lei inteira para o réu, ele pode desconsiderar só um pedaço dessa aqui, usar só a pena e o dias multa da outra. Essa corrente entende isso. A terceira corrente entende não, sendo facultado ao réu escolher a qual deseja ser submetido. Essa terceira corrente entende que não, você não pode combinar, misturar. O réu vai escolher, não, eu quero essa ou eu quero essa. E a quarta corrente, tá, gente? A posição da STF é a mais aceita e eu considero a mais sensata, diz também que não. Sendo certo que o juiz, verificando o caso concreto, deve aplicar aquela que no todo é mais favorável ao réu, sem, contudo, combiná-las. Então o que o juiz vai fazer? Opa, peraí. A primeira é 3 a 6 anos, no nosso exemplo aqui. Ok, é prisão, né? Vamos pôr aqui 1 ano na mínima mais, 2 anos na máxima. O segundo é 5 a 25 dias multa, né? E a primeira e a segunda 5 a 15. O mínimo é o mesmo e 10 dias só, dias multa. Então o juiz vai analisar assim, não, peraí, eu acho que no geral a primeira é mais benéfica, então eu vou aplicar ela. Ou no geral a segunda é mais benéfica, eu vou aplicar ela, mas vai aplicar ela toda. Ele não vai misturar, ele não vai combinar as penas, ok? Vamos passar então para tempo do crime, outra matéria interessante. Vamos lá. Primeira teoria, nós temos 3 teorias sobre o tempo do crime. Vamos lá, pensando numa linha, eu ia fazer uma linha para vocês aí no dia da aula, mas dá para a gente entender. A primeira teoria, quando o tempo do crime, quando que acontece o crime? Porque a gente tem muitos fatos para acontecer o crime, né? A gente tem o fato quando a pessoa executa o crime, quando eu dou um tiro em alguém, eu já cometi o crime, ou só cometo o crime quando ela é atingida por esse tiro, quando ela morre, quando ela cai no chão. Quando que acontece o crime? Então vamos lá. Primeira teoria é a teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Então não interessa, eu dei um tiro numa pessoa, na cabeça dela, cometi o crime. Homicídio ou tentativa de homicídio, ou o que for, vai ser ali, na hora que eu dei aquele tiro. Então, na hora do momento da ação ou omissão, é a teoria da atividade. A teoria do resultado, ou do evento, ou efeito, ela diz o seguinte: considera-se praticado o crime no momento do resultado. Então, ela diz o seguinte: não, a gente tem que saber o resultado primeiro do crime para saber o que foi o crime. Você deu um tiro na cabeça de uma pessoa, você já cometeu o crime? Não, não sei. Você cometeu tentativa de homicídio, se você cometeu o homicídio, se a pessoa vai vir a morrer, não vai vir a morrer. Então, essa segunda teoria entende isso, que o crime é praticado quando tem um resultado dele. E a terceira teoria, a teoria mista ou da ubiquidade, né, misto-eclética, ela diz o seguinte: considera-se praticado o crime tanto no momento da ação ou da omissão, quanto no momento do resultado. O que essa teoria faz? Ela mistura as duas. Para ela é crime na hora que você agiu e na hora que tem o resultado. Ok? Então vamos lá. Eu dou um tiro numa pessoa quando eu sou menor de idade, tenho 17 anos, mas a pessoa vai morrer quando eu já tenho 18. Ela fica 30 dias no hospital, nesse tempo eu faço 18 anos e ela vem a falecer. Eu respondo como maior, eu não respondo crime por ser menor, e aí?
artigo 4º do Código Penal, que ele diz: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. O que quer dizer? Que o nosso Código Penal adotou a teoria da atividade. Não é isso? Olha lá, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Teoria da atividade é a mesma coisa. Então, no Brasil, entendam isso, no Brasil a gente usa a teoria da atividade. Quando considera-se que o crime foi cometido? Na ação ou omissão. Quando a pessoa tem ação, matar alguém, quando você tem a ação de matar a pessoa, quando você desfere o tiro, quando você desfere a facada, com o que for, independente de quando vai acontecer o resultado, independente se ela vai morrer de 3 meses depois, 4 meses depois, o momento do crime vai ser aquele. Claro que vai saber depois se foi uma tentativa, se consumou, se a pessoa morreu ou não, mas o momento do crime vai ser quando você deu a facada, quando você deu o tiro, ou quando você deixou de agir, né, na omissão. Aquele é o momento do crime no Brasil. Beleza? Então nós temos um exemplo que é o seguinte: os crimes permanentes. Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso futuramente, mas nós temos 2 tipos de crimes, são os permanentes e os continuados. O crime permanente é um tipo de sequestro. O crime de sequestro ele vai acontecendo todos os dias. Então eu sequestrei uma pessoa na terça-feira, eu estou todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, eu estou permanecendo naquele crime. Então aquele crime acontece na terça de manhã, terça à tarde, terça à noite, segunda, quarta de manhã, quarta à tarde, quarta à noite. Ele é um crime permanente, o tempo inteiro ele vai acontecendo. O que a lei brasileira diz? Ele diz o seguinte: eu sequestrei uma pessoa que tinha 17 anos, eu mantive ela em cativeiro por 1 mês, e aí nesse tempo eu fiz 18, e aí eu fui preso por esse crime. Eu respondo como menor ou como maior? Respondo como maior. Por quê? Porque o crime foi se prolatando no tempo, e no momento que eu fui preso, a gente responde pela última ação. Naquela última ação que o crime aconteceu, naquele último minuto que eu mantive a pessoa em cativeiro, eu já era maior de idade. Então nesse momento eu cometi um crime sendo maior de idade. Por isso, ali vai ser o tempo que vai contar, tá? Quando eu era maior de idade, então eu respondo como maior. A mesma coisa do crime continuado. O que é crime continuado? A diferença é a seguinte: são vários crimes, diversos furtos, mas nas mesmas circunstâncias, no mesmo tempo, mesmo lugar, mesmas circunstâncias, eu cometo diversos furtos. Normalmente, quando isso acontece com continuado, nós pegamos todos e fazemos dele um só, vários crimes continuados. Em vez de vários furtos todos os dias, fazemos como se fosse um crime continuado. E se eu comecei a praticar esses vários furtos quando eu tinha 17, mas quando eu fui preso eu tinha 18? Eu vou responder com maior, porque conta a última ação, e na última ação eu tinha 18 anos. Ok? Gente, nós ainda não vamos entrar na questão de prescrição, decadência, essas coisas, mas eu preciso explicar isso para vocês por causa disso do tempo do crime. Vamos lá. O que é prescrição? Em forma básica, é a perda do direito de ação, a pretensão punitiva por parte do Estado em razão do recurso do tempo. Então, assim, a pessoa cometeu um crime, o Estado tem um prazo de prescrição para ajuizar ter uma denúncia, ajuizar uma ação, vamos pôr assim, para ficar mais simples, contra essa pessoa. Esse tempo que perde, o crime não deixa de ser crime, mas a pessoa não deixou de ser um criminoso, de cometer um crime, mas o Estado perde o direito de agir, de entrar com uma ação, de poder punir aquela pessoa. Isso é a prescrição de forma bem básica, vocês ainda vão aprender ela de forma concreta. Então, por que eu estou dizendo para vocês? Porque é o seguinte, vamos lá. Em matéria prescricional, adota-se a teoria do resultado. Lembra a teoria da atividade? Aqui é resultado. O que significa dizer que o lapso temporal para que o Estado exerça o jus puniente, a sua força de punir, começa a correr a partir da consumação do delito, e não do dia em que ocorreu a ação ou omissão. Olha o artigo 111. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr, e aí o inciso primeiro, do dia em que o crime se consumou. Então justamente para o Estado ter um tempo a mais para, no caso, julgar aquela pessoa, para oferecer a denúncia, uma ação contra aquela pessoa, aqui na prescrição a gente usa a teoria do resultado. Então, eu dei um tiro numa pessoa, ela foi morrer depois de 6 meses, a partir do momento que ela morreu, começa a contar a minha prescrição. O prazo que o Estado tem contra mim, o prazo que o Estado tem para entrar com ação contra mim. Ok? Então, na prescrição, o tempo que o Estado tem para entrar com ação, para oferecer essa denúncia, aí é usada a teoria do resultado e não da atividade.